Antes de qualquer mudança verdadeira, existe um instante silencioso em que algo dentro de nós começa a desconfiar da própria vida que vem sendo vivida. Não é um grito, não é um colapso, não é uma tragédia. É um desconforto discreto, quase educado, que aparece quando tudo parece normal demais. A pessoa trabalha, paga contas, mantém relações, cuida do corpo, segue rotinas. E ainda assim, sente que algo não encaixa, como se estivesse vivendo apenas a superfície da própria existência. Esse é o ponto onde muita gente se distrai, coloca o foco no corpo, na aparência, na saúde, na produtividade. Depois joga toda a responsabilidade para a mente, tentando organizar pensamentos, controlar emoções, melhorar o humor, ajustar o comportamento. E nada disso é errado. O problema começa quando acreditamos que isso é tudo o que somos. Um corpo que precisa ser mantido funcionando, uma cabeça cheia de histórias que precisam ser administradas. O corpo é real, é visível, é mensurável. Ele sente dor, prazer, cansaço, envelhece, adoece, se recupera. Mas o corpo não diz quem você é. Ele apenas abriga uma experiência. A mente também é poderosa. Pensamentos surgem, memórias aparecem, emoções se repetem, condicionamentos guiam decisões. Essa entidade psicológica influencia escolhas, relações, medos e desejos. E mesmo sendo invisível, ela governa boa parte da vida das pessoas. Ainda assim, a mente também não esgota aquilo que você é. Aqui começa o incômodo mais profundo. Se eu não sou apenas este corpo, se eu não sou apenas esse conjunto de pensamentos e emoções, então quem sou eu de verdade? E por que quase ninguém faz essa pergunta com seriedade? A maioria das pessoas vive como se nunca tivesse parado para investigar isso. Acorda todos os dias identificada com o corpo e com a narrativa mental. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso assim, eu sinto assim. E passa décadas repetindo padrões, sem perceber que está olhando para a vida a partir de uma camada muito rasa. Uma camada funcional, mas limitada. Existe algo em você que observa o corpo. Existe algo em você que percebe os pensamentos. Existe algo que nota as emoções surgindo e desaparecendo. E esse algo não envelhece junto com o corpo. Não se confunde completamente com a mente. Não pode ser medido, fotografado ou rotulado. Ainda assim, é a parte mais íntima da sua experiência. Quando essa percepção começa a surgir, a vida muda de tom. Não de forma espetacular, mas de forma real. Os problemas continuam existindo. As responsabilidades não desaparecem. As contas seguem chegando. Mas a relação com tudo isso se transforma. O peso diminui. A reatividade enfraquece. O medo perde parte do controle. Esse não é um discurso abstrato ou distante, é algo profundamente prático. Pessoas que acessam essa dimensão passam a sofrer menos por antecipação, se defendem menos, precisam menos provar valor, reagem menos por impulso, vivem com mais lucidez. O sofrimento humano não vem apenas do que acontece, vem da identificação cega com o corpo e com a mente, vem da crença de que isso é tudo. Quando essa crença começa a ruir, surge espaço interno, clareza, presença. Este não é um convite para abandonar a vida comum, é um convite para habitá-la de outro lugar, um lugar mais amplo, mais estável, mais verdadeiro, um lugar que sempre esteve aí, mas foi ignorado por pressa, medo ou condicionamento. Ao longo desta narrativa, você não será chamado a acreditar em nada, apenas a observar, a escutar com mais profundidade,
a perceber o que já está presente antes do pensamento, antes da emoção, antes da história pessoal. Porque a grande virada não acontece quando você adiciona algo à sua vida. Ela acontece quando você reconhece aquilo que nunca deixou de estar aí. E esse reconhecimento, quando acontece de verdade, muda tudo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando olhamos com um pouco mais de honestidade para dentro, algo curioso começa a acontecer. Aquilo que sempre chamamos de eu começa a perder contorno. Porque por mais que o corpo esteja aqui, visível, presente, funcionando, ele não diz eu, ele apenas acontece. O corpo envelhece, muda, adoece, se recupera, e ainda assim existe algo que percebe todas essas mudanças. Se você fosse apenas o corpo, quem estaria percebendo esse processo? A mente entra em cena como se fosse a resposta definitiva. Pensamentos, lembranças, opiniões, histórias pessoais. Tudo isso parece formar uma identidade sólida. Mas quando observamos com mais cuidado, essa solidez começa a falhar. Onde exatamente está esse eu dentro da mente? No cérebro? Em qual parte? Em qual célula? Em qual lembrança específica? As memórias são um bom exemplo disso. Elas parecem tão reais, tão íntimas, muitas vezes definem quem acreditamos ser. Mas tente pegá-las, tente apontar onde elas ficam guardadas. Você não consegue. Elas surgem quando evocadas, desaparecem quando a atenção se afasta. Às vezes voltam distorcidas, incompletas, diferentes do que realmente aconteceu. E mesmo assim, a vida inteira de muitas pessoas gira em torno dessas imagens mentais. Isso revela algo profundo. Aquilo que governa boa parte da nossa existência não pode ser visto, tocado ou medido. A mente é real na experiência, mas misteriosa na essência. Pensamentos aparecem do nada, emoções surgem sem aviso. Uma lembrança antiga pode provocar lágrimas agora, mesmo que o fato tenha ocorrido há décadas. E ainda assim, não existe um lugar onde tudo isso possa ser encontrado. Nesse ponto, muita gente se assusta, porque perceber isso é perceber que o chão da identidade começa a se mover. Se eu não sou o corpo, se eu não sou exatamente os pensamentos, se eu não sou as memórias, então o que sou? A maioria prefere não ir adiante, volta rapidamente para o conhecido, para os rótulos, para os papéis sociais, para o nome, a profissão, a história pessoal, porque isso dá uma sensação de controle, mesmo que seja um controle frágil. Mas existe um convite silencioso aqui. Um convite para investigar sem pressa. Não com a cabeça cheia de teorias, mas com atenção viva. Perceba que você observa pensamentos, e aquilo que observa não é o pensamento. Perceba que você sente emoções, e aquilo que sente não é a emoção em si. Existe um espaço de consciência onde tudo aparece. Esse espaço não faz esforço, não luta, não precisa se afirmar. Ele apenas está. Antes da memória, antes da reação, antes da defesa. Quando isso começa a ser reconhecido, algo muda de lugar dentro da pessoa. A vida continua com desafios, sim, mas a identificação cega enfraquece. O drama perde força. A necessidade de controlar tudo diminui. Muitos sofrimentos vêm do apego a uma ideia fixa de quem achamos que somos. Uma ideia construída por experiências passadas, expectativas alheias e medos antigos.
Quando essa ideia começa a ser vista como apenas mais um conteúdo da mente e não como a verdade absoluta, nasce uma liberdade silenciosa. Essa liberdade não depende de circunstâncias externas, não depende de reconhecimento, não depende de perfeição emocional. Ela nasce do simples fato de perceber que você é maior do que qualquer pensamento que passe pela sua mente. E esse reconhecimento não exige fé, religião ou esforço exagerado. Exige apenas disposição para olhar, para escutar, para não fugir da pergunta essencial. Porque quanto mais você investiga honestamente esse eu, mais percebe que ele não pode ser reduzido a nenhuma forma. E é exatamente aí que começa um novo jeito de viver, mais consciente, mais presente, mais verdadeiro. Para entender isso de forma simples, imagine um rádio antigo ligado em uma estação. Quando o sinal está limpo, a música flui clara. Quando o aparelho apresenta defeito, o som chiado aparece. A melodia falha, às vezes some por completo. Mas ninguém em sã consciência conclui que a música deixou de existir por causa do rádio. O problema está no instrumento, não na fonte. Com o ser humano acontece algo muito parecido. O cérebro funciona como esse aparelho. Ele capta, traduz, organiza e expressa algo que não nasce nele. Quando o cérebro está cansado, sobrecarregado ou adoecido, a experiência da vida se distorce. Emoções ficam confusas, pensamentos se embaralham, a percepção perde nitidez. Mas isso não significa que aquilo que percebe deixou de existir, apenas que o instrumento está funcionando de forma limitada. Essa compreensão muda tudo, porque sem perceber, muita gente vive acreditando que é apenas o chiado, vive tentando consertar o som sem nunca questionar a origem da música. Tenta controlar pensamentos, ajustar emoções, corrigir comportamentos, e embora isso ajude até certo ponto, não toca o essencial. Quando você começa a perceber que não é o rádio, mas aquilo que escuta através dele, a relação com a vida se transforma. Você passa a cuidar do corpo e da mente com mais respeito, sim, mas sem acreditar que sua identidade depende deles. O corpo vira uma casa, não um rótulo. A mente vira uma ferramenta, não um tirano. Isso traz alívio, um alívio profundo, porque grande parte do sofrimento humano nasce do medo de perder o corpo, a memória, a capacidade mental, o controle. Quando você acredita que é apenas isso, qualquer ameaça vira desespero. Mas quando percebe que a essência permanece, mesmo quando a forma muda, o medo perde parte do poder. Isso não é negação da realidade, é amadurecimento. Pessoas mais conscientes não se tornam indiferentes à vida. Elas se tornam mais presentes, mais responsáveis, mais lúcidas, porque sabem que a experiência é preciosa, mesmo sendo transitória. Veja quantas pessoas vivem presas à própria história, presas ao passado, às mágoas, aos erros, às perdas, como se a música inteira dependesse de uma faixa específica. Mas a música continua tocando, sempre nova, sempre atual. Quando você solta a identificação com o aparelho, começa a escutar de verdade. E escutar aqui não é algo místico ou distante, é perceber o agora, é sentir o corpo sem virar escravo dele, é usar a mente sem ser usado por ela. É reconhecer pensamentos como sons que passam, não como ordens absolutas. A vida ganha outra textura quando você entende isso. Discussões perdem intensidade, ofensas não atravessam tão fundo, frustrações não viram tragédias internas, não porque você ficou frio, mas porque ficou mais inteiro. Muita gente espera uma grande revelação, um evento extraordinário, mas essa mudança acontece de forma silenciosa,
No dia a dia, no trânsito, em uma conversa difícil, em uma perda, em um silêncio. Quando algo dá errado, você observa. Quando algo dá certo, você aprecia, sem se confundir completamente com nenhuma das duas coisas. Essa consciência que percebe não envelhece como o corpo, não se quebra como o pensamento. Ela permanece como o fundo estável da experiência, sempre disponível, sempre aqui. E quando essa percepção começa a se firmar, a vida deixa de ser uma luta constante para se tornar uma vivência mais consciente, mais simples, mais verdadeira. Não é sobre fugir do mundo, é sobre estar nele sem se perder. É sobre viver sabendo que você não é apenas o instrumento, você é aquilo que se manifesta através dele. E quando isso é reconhecido, mesmo que aos poucos, nada permanece exatamente como antes. Existe um ponto na experiência humana que quase nunca é explorado com sinceridade. Um ponto onde o barulho diminui, onde a pressa não manda, onde a mente, por alguns instantes, perde o comando absoluto. É aí que algo diferente começa a se revelar. Não como conceito, não como religião, não como promessa, mas como vivência direta. Além do corpo e além da mente, existe uma dimensão silenciosa que sustenta tudo. Uma presença que não fala, mas percebe, que não reage, mas acolhe, que não julga, mas vê com clareza. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem notar essa camada porque está ocupada demais pensando, lembrando, antecipando, se defendendo, vivendo quase sempre fora do agora. Quando a mente desacelera, mesmo que por segundos, algo se abre. Não é um espetáculo, não é uma explosão emocional. É um espaço interno que sempre esteve ali, mas que nunca foi notado porque o foco estava voltado para fora ou para o ruído mental. Esse espaço não exige esforço. Ele aparece quando a luta interna cessa. Muita gente confunde espiritualidade com fuga da realidade. Mas essa dimensão é justamente o oposto disso. Ela traz mais realidade, não menos. Mais lucidez, não fantasia. Quando você acessa esse estado de presença, percebe a vida com mais nitidez. O som fica mais claro, o corpo mais vivo, as emoções mais honestas. Essa consciência não comenta, não critica, não cria histórias. Ela apenas observa. E é exatamente por isso que ela cura. Porque boa parte do sofrimento nasce da resistência, do julgamento constante, da tentativa de controlar tudo. Quando existe observação sem ataque interno, algo se reorganiza naturalmente. Essa experiência não pertence a nenhum grupo especial. Não é privilégio de monges, estudiosos ou pessoas iluminadas. Está disponível para qualquer ser humano disposto a ficar presente, a sentir o corpo, a respirar sem pressa, a escutar sem preparar resposta. O agora é a única porta. Não existe acesso a essa dimensão pelo passado ou pelo futuro. Pensar sobre ela não substitui vivê-la. Ler sobre ela não é o mesmo que senti-la. Só no instante presente essa consciência se revela. E quando ela se revela, mesmo que de forma sutil, algo começa a mudar no jeito de viver. A pessoa reage menos, escuta mais, se perde menos em dramas repetitivos. Não porque virou alguém melhor, mas porque passou a estar mais consciente. Isso não elimina problemas, não transforma a vida em um cenário perfeito, mas muda completamente a relação com as dificuldades. O sofrimento deixa de ser ampliado pela mente. As situações continuam acontecendo, mas já não definem quem você é. Muitos buscam sentido fora, em metas, conquistas, aprovação,
E nada disso é errado. O problema é acreditar que a plenitude virá de fora. Quando a consciência desperta para si mesma, mesmo que aos poucos, nasce uma sensação de inteireza que não depende de circunstâncias. Esse estado não grita, não se impõe. Ele é silencioso, estável, presente. E quanto mais você se familiariza com ele, mais percebe que sempre esteve aí, observando seus pensamentos, sentindo suas emoções, assistindo sua história. A verdadeira transformação não acontece quando você muda tudo ao redor. Ela começa quando você reconhece esse espaço interno que observa sem se confundir. A partir daí, escolhas se tornam mais conscientes, relações mais honestas, a vida mais simples. Não é sobre se tornar alguém diferente, é sobre lembrar quem você é antes da agitação mental, antes das narrativas, antes das defesas. E quando essa lembrança acontece, mesmo que em pequenos momentos, algo essencial se reorganiza. O agora deixa de ser um lugar de passagem e se torna um lugar de habitação. E viver a partir daí muda de forma profunda e real a maneira como você caminha pela vida. Quando essa percepção mais profunda começa a se firmar, algo essencial se desloca dentro da pessoa. A sensação constante de estar isolado, lutando sozinho contra o mundo, começa a perder força. Não porque os desafios desaparecem, mas porque a identidade já não está tão apertada em torno da ideia de um eu separado. Nesse nível de consciência, a vida deixa de ser vivida como um confronto permanente. A pessoa percebe, não com a cabeça, mas pela experiência direta que faz parte de algo maior. Assim como um raio de sol não precisa provar que pertence ao sol, a consciência individual não precisa mais se afirmar o tempo todo. Ela simplesmente é. Essa compreensão muda a raiz do sofrimento, porque grande parte da dor humana nasce da sensação de carência, da ideia de estar incompleto, de precisar se tornar algo para finalmente ter valor. O ego se alimenta disso. Ele cria comparações, disputas internas, medo de perder, medo de não ser suficiente. Quando a noção de separação começa a se dissolver, o ego perde o terreno onde se sustenta. Não some de uma hora para outra, mas enfraquece. Já não manda com tanta força, já não dita cada reação. A pessoa continua tendo um nome, uma história, responsabilidades, desejos, mas tudo isso passa a ser vivido com mais leveza, como uma função, não como uma prisão, como uma expressão temporária, não como a totalidade do ser. Essa percepção traz humildade, mas também traz dignidade, porque você deixa de se sentir pequeno diante da vida e também deixa de se sentir superior aos outros. Surge um senso natural de igualdade, não teórica, vivida. Quando alguém age a partir desse estado, há menos necessidade de ataque, menos defesa, menos justificativa. O olhar se amplia, a escuta se aprofunda, as relações deixam de ser campos de batalha para se tornarem espaços de encontro. Isso não significa concordar com tudo, nem aceitar abusos. Significa agir com clareza, não com reatividade. Falar quando precisa falar, silenciar quando o silêncio é mais verdadeiro. A vida começa a ser percebida como um movimento único, do qual você participa, não como um inimigo a ser vencido, nem como um palco onde você precisa provar algo o tempo todo. Essa mudança não acontece por esforço, ela acontece por reconhecimento, por ver claramente que a consciência que percebe através de você é a mesma que percebe através de todos, apenas expressa de formas diferentes. Quando isso é visto,
mesmo que parcialmente, nasce uma compaixão que não é forçada, um respeito que não depende de regras, um cuidado que não vem da obrigação, mas da compreensão. O ego teme essa percepção, porque ele vive da separação, vive da narrativa de eu contra o mundo. Quando essa narrativa enfraquece, surge espaço, e nesse espaço, algo mais verdadeiro se manifesta. Muita gente passa a vida inteira tentando se completar, buscando fora o que só pode ser reconhecido dentro. E essa busca cansa, gera ansiedade, gera frustração. Quando você percebe que não está separado da fonte da vida, a busca muda de direção. Não é mais por acumular identidade, é por viver com presença. Essa consciência não faz barulho, não exige rótulos, não pede palco. Ela se expressa em pequenos gestos, em escolhas mais conscientes, em menos conflito interno. E quanto mais você vive a partir desse lugar, mais percebe que nunca esteve realmente separado, apenas distraído. Essa lembrança não transforma você em alguém especial, ela transforma a forma como você vive o que é comum. E isso, aos poucos, muda tudo. Chegando aqui, talvez você comece a perceber algo que antes passava despercebido. A vida humana, com todas as suas fases, desafios, conquistas e perdas, pode ser vista como um grande movimento da consciência em direção à experiência. A forma aparece, cresce, muda, envelhece e um dia se dissolve. Mas aquilo que percebe esse movimento não segue o mesmo destino. O corpo tem começo, meio e fim. A história pessoal também. As ideias sobre quem você é mudam ao longo do tempo. O que hoje parece essencial, amanhã perde importância. Ainda assim, existe algo em você que permanece observando tudo isso, em silêncio. O ego tenta se apropriar da vida. Ele quer mais experiências, mais intensidade, mais identidade. Quer sentir que existe através do drama, da comparação, da conquista, da dor e até do sofrimento. Não porque seja mau, mas porque não sabe viver de outro jeito. Ele acredita que precisa se movimentar o tempo todo para não desaparecer. E é exatamente aí que nasce o cansaço. A exaustão que muita gente sente sem saber explicar. A sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega, sempre projetando felicidade para depois, sempre achando que falta alguma coisa. O despertar não acontece quando a vida se torna perfeita. Ele acontece quando você começa a enxergar essa dinâmica com clareza. Quando percebe o impulso compulsivo da mente querendo mais história, mais problema, mais narrativa, e, pela primeira vez, não entra automaticamente nesse jogo, esse momento é simples, mais profundo. É quando você nota o pensamento surgindo, a emoção tentando puxar, o impulso querendo reagir e escolhe permanecer presente, não para reprimir, não para negar, mas para observar. Ao fazer isso, algo se alinha por dentro. A mente perde parte da pressa, o corpo relaxa, a vida continua acontecendo, mas você já não está completamente identificado com cada onda. Ancorar-se na presença não significa se desligar do mundo, significa estar no mundo sem se perder nele. Trabalhar, amar, cuidar, decidir, agir. Tudo isso continua, só que agora nasce de um lugar mais consciente. Você começa a perceber que não precisa provar existência através do sofrimento. Não precisa criar conflito para se sentir vivo. Não precisa se agarrar à identidade para ter valor. Aquilo que você é, em essência, nunca nasceu, nunca foi construído, nunca vai morrer. O que nasce e morre são as formas, os papéis, as histórias. Quando isso começa a ser reconhecido, mesmo que de maneira gradual, a vida ganha outro ritmo,
As situações difíceis ainda surgem, mas não definem mais quem você é. Os erros acontecem, mas não se transformam em condenação interna. Existe uma maturidade silenciosa que nasce dessa percepção. Uma firmeza tranquila, uma confiança que não depende de garantias externas. E talvez a maior mudança seja essa. Você para de viver apenas reagindo, passa a viver respondendo, com mais clareza, com mais presença. Esse caminho não exige isolamento nem técnicas complexas. Ele começa agora, neste instante, na forma como você escuta, na forma como respira, na forma como lida com o próximo pensamento. A vida segue sendo vida, com beleza e dificuldade, com começo e fim. Mas você já não está preso à ilusão de que é apenas a forma que passa. Quando essa compreensão se aprofunda, mesmo sem alarde, algo essencial se revela. Você descobre que nunca esteve separado daquilo que buscava, apenas estava distraído pela mente. E a partir desse reconhecimento, viver deixa de ser uma luta constante para se tornar uma experiência consciente, presente, real. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo fundamental foi lembrado dentro. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.